No Brasil, principalmente, tem essa mística de que falar de finanças é uma coisa que você tem um pouco de receio de falar. Quando eu começo qualquer palestra minha, eu pergunto: quem aqui gosta de falar sobre dinheiro? Ninguém levanta a mão. A gente tem essa cultura aí de que falar de dinheiro é ruim. Você não vê numa roda de conversa ali no churrasco o pessoal falando quanto que tem na conta, qual que é o faturamento que tá tendo na empresa. Não, dinheiro e sexo eu falo que é tabu, que as pessoas não gostam de falar, mas Exatamente. gostam de ter e de fazer. Exatamente. Estamos de volta com mais um episódio do Talk Solve e hoje eu tenho o prazer de estar aqui do meu lado com meu amigo Fernando. Mas antes de começar a falar sobre a nossa convidada, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E sempre coloque aqui ao final, durante o episódio, insights que você conseguiu absorver do nosso convidado, da nossa convidada, e não deixe também de indicar pessoas que você queira ter dentro do Talk Solve, porque o seu engajamento ele é muito importante para que a gente possa crescer no nosso canal e ter mais pessoas aqui para levar insights positivos para você. Fernando, obrigado aí pela sua parceria de sempre. Obrigado pela apresentação e o que você falou é verdade. O engajamento seu é o nosso sucesso. Então, coloque embaixo o que você quer, que é muito importante. É isso aí. E, Fernando, vamos criar um suspense aí para apresentar essa convidada. Com certeza, vou dar aquele suspensezinho, porque hoje é um assunto que eu particularmente eu gosto muito. Tanto você quanto eu, a gente já trabalhou como diretor financeiro. Falar sobre finanças é importante para todo mundo, na verdade. É a coisa que a gente gosta e assim, sabe que é importante, porque no Brasil, principalmente, tem essa mística de que falar de finanças é uma coisa que você, sabe, tem um pouco de receio de falar. Ainda mais quando a gente fala de finanças com alguém que vivenciou isso durante toda a sua carreira, né? Sim, a gente tá aqui hoje conosco, que eu não vou falar ainda quem é, que ela era ex-bancária, ela trabalhou durante muitos anos no mundo do banco e hoje ela dá Hoje consultoria é empreendedora, financeira. né? Empreendedora no mundo da consultoria financeira. E aqui a gente tem o nosso prazer de apresentar Daiane Lima. Seja muito bem-vindo e Vai começar! Talk Show. Isso aí! seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz que você esteja aqui. Espero que você possa curtir e aproveitar o momento. E obrigado por Deixa estar eu aqui. falar que eu faço podcast todo dia, na hora, por áudio, e é isso que vocês tinham falado, né? É muito bom ter espaço para poder falar sobre finanças, porque hoje esse assunto é uma dor, Sim, porque eu acredito que falta muita educação financeira. E aí um dos meus papéis principais aí nesse empreendedorismo é trazer cada vez mais a Clareza, palavra né? educação financeira. Porque até quando eu começo qualquer palestra minha ou falando, eu pergunto: quem aqui gosta de falar sobre dinheiro? Ninguém levanta a mão. E aí eu falo: mas exatamente. quem gosta de ganhar dinheiro? É Todo todo mundo mundo. levanta a mão. Porque é muito isso, né? A gente tem essa cultura aí de que falar de dinheiro, de falar sobre finanças é ruim. Você não vê numa roda de conversa ali no churrasco, em algum lugar, o pessoal falando quanto que tem na conta, não sei o que lá, Exatamente. como que tá dando, qual que é o faturamento que tá tendo na empresa. Não, o pessoal gosta de falar só o carro que eu conquistei, não Uhum, quer saber se foi por financiamento, se foi uhum. através do quê, nem nada, Nem só se importa mostrar ali se as como tá coisas. E dentro. aí, ou ninguém gosta de falar sobre a dificuldade, e que nem a Night tinha acabado de comentar aqui também, ninguém gosta de falar sobre quando tá com muito dinheiro também, porque tem medo. Então, assim, Uhum. o dinheiro e sexo, eu falo que é tabu, Sim, porque as pessoas não gostam de falar, mas exatamente. gostam de ter e de fazer, né? É Exatamente. verdade. Mas antes de a gente entrar no que você tá hoje, que a gente quer entender você, Daiane. Como que é você A gente lá no quer começo, saber o CPF por por trás do trás do CNPJ? CNPJ. Boa. Isso Muita aí. história, muita Como história. Vou que, contar. como que foi você, sabe, na sua infância? Você sempre quis ser bancária, sempre. Como que foi a idade de criança? Quem foram as suas Inspirações. inspirações, né? A minha maior inspiração é meu pai. E aí vai acabar tirando essa história, cada um traz aqui a mesma coisa, né? Mas assim, meu pai, ele foi minha inspiração de vida, e principalmente na questão de finanças, porque ele sempre teve uma organização financeira muito grande. Uhum. Então eu sempre tive ele como exemplo e tive sim educação financeira desde a infância através do meu pai. Isso é importante. Ele era chefe de cozinha árabe num restaurante famosinho, né? O Almanara. Ele trabalhou CLT por um tempo, que é esse tempo eu não lembro, só lembro das histórias. E quando ele saiu, né, da empresa, ele resolveu abrir o próprio bar e ele trouxe, né, a expertise dele como chefe de cozinha e fazia salgados e tudo. A gente morava na frente de um local que tinha um posto Nossa, odontológico. eu vou no Almanara pelo menos 3 vezes ao mês.
Então, imagina, eu comia tudo sempre, desde Sempre, sempre, né? desde a infância. E aí tinha um posto odontológico bem na frente de onde a gente morava, que os dentistas e tudo conheciam, né? Porque naquela época, se hoje ainda não é todo mundo que tem condições de ir no Almanara, mas naquela época, né? Sim. Sim. E aí conheciam e ele ficou super famoso. Não, ele faz salgado, ele faz igualzinho, ele faz a esfirra, faz o quibe. Então ele tinha muitas encomendas e ele sempre teve esse perfil empreendedor. Então ele tinha o bar à noite, fazia as encomendas e assim ele construiu algumas casas. E eu vi ele se preocupando sempre com a relação de tranquilidade financeira, pensando no futuro. Meu pai nunca foi uma pessoa que Se pensava acomodou, né? em aposentadoria, que ele iria receber algum tipo de benefício que iria fazer com que ele não precisasse mais trabalhar. Então, ele sempre pensou em ter uma aposentadoria financeira na visão dele. Sempre foi aposentadoria imobiliária, então ele sempre pensava em construir, Sim. dava um jeito lá, como a gente conhece, acho que muitos da época, né? Uhum. Nossos pais, a maioria pensava nisso, de trazer essa tranquilidade financeira para os filhos, através disso, né? De imóvel e tudo. Então, eu sempre vi ele fazendo isso e ele tinha pouca educação, ele não tinha instrução, educacional. Então, ele escrevia pouco, lia pouco, mas ele era muito bom em números. Ele era muito bom em matemática. Ele fazia lá o caderninho dele, ele somava lá as dívidas, né, que tinha ali do bar. Uhum. E ele sempre separou, e eu lembro Fluxo de disso, o caixa no. fluxo de caixa. E isso eu tenho uma visão muito assim. Eu contando, parece que até que eu estava lá, né, no bar, ele ouvindo o Raul Seixas dele, e separando ali as contas, e ele sempre teve uma conta clara. Esse aqui foi o lucro, isso aqui eu preciso para comprar mais material, que seja para o Uhum. bar, insumos, enfim, e esse aqui é para guardar. Pelo gosto musical, a gente já sabe que é gente boa, né? É. Meu pai é muito gente boa. E aí ele guardava no paletó, na época eu lembrava que tinha um Uhum. paletó lá do meu pai que tinha dinheiro, enfim. Eu acho que os nossos pais devem ter a mesma idade, porque o meu pai fazia exatamente a mesma coisa, mano. Então, e Esconderijo secreto. aí É, depois, esconderijo não secreto era naquela no, não era época, no né? colchão, era sempre o dinheiro no paletó. O dinheiro do salário dele ia todinho pra lá, as Essa visão economias iam pra lá também. Essa visão, acho que pela idade, nós podemos ter uma idade parecida, também se via pela uma instabilidade que existia financeira Sim. ali, Sim, a época governo Collor. isso, a época aí de Uhum. moeda. Então, muito assim, acho que era muito comum Uhum. O medo de nessa colocar em época o banco, né? pessoal guardando em Uhum. casa. Então, mas assim, depois eu acompanhei ele mudando isso, Uhum. colocando em banco também. Mas isso foi uma base. E meu pai sempre se preocupou muito com a minha educação. Então, ele queria muito, eu sou filha única, que eu tivesse uma oportunidade diferente da que ele teve. E ele sempre mostrava, se eu, com a mínima oportunidade que tive, conseguir construir tudo isso, você vai conseguir construir mais. Então, ele sempre trouxe ali essa questão, tipo, pagava curso de computação na época, curso de Uhum. qualquer curso que eu quisesse fazer, meu pai dava um jeito de pagar e fazer com que eu fizesse esse curso, que ia ser bom para mim. E assim, eu sempre fui muito estudiosa, tirava notas boas na escola, era CDF na época, porque eu queria dar esse orgulho para ele de Uhum. uma nota boa para mim, chegar em casa e falar, pai, eu tirei 10, Você quer tudo retribuir. era É a forma de retribuir todo. retribuir. Uhum. E ajudava ele. Eu, Sim. eu tentava alfabetizá-lo, né? Então, eu falava, Uhum. pai, você vai escrever assim, assim, o nome é assim que escreve. Eu sempre quis ver ele escrevendo melhor. E eu ajudava ele Legal. E nesses é legal que. caderninhos. E aquilo, né? Ensinando que você aprende. Quando o Robson falou agora há pouco, né? Quando você ensina, você aprende duas vezes. Então, quando você ensinava ele, você estava aprendendo duas vezes mais do que você estava E herdei fazendo. dele também essa questão de falar bastante, tá? Meu pai, o apelido dele não só pelo nariz, era papagaio, e porque falava pra caramba, e eu sempre fui bem comunicativa com ele, e eu sempre vi ele ajudando muitas pessoas. Uhum. Não tinha quem não conhecesse o papagaio, não tinha quem não conhecesse o meu pai, então ele era super político, uma pessoa que se comunicava muito bem, uma pessoa que tinha bar, conhecia a vida de todo mundo, Uhum. e as pessoas, eu ouvia ele E contar, eu ouvi como, muitas e histórias, como né? saber se comunicar da forma adequada pode ajudar no mundo dos negócios, no empreendedorismo. Não tem um empreendedor sem uma boa comunicação, Sim. né? Sim, e eu via ele fazer isso divinamente bem. Então, Uhum. assim, se você perguntar sobre inspiração em todos os momentos, mais pra frente também, vai ter o espelho ali do meu pai, a inspiração do meu pai na minha vida, né? Na minha família também. E é legal como a gente, né, a gente trouxe agora duas histórias, né? Tipo, a gente teve a Nay agora há pouco, e que falou sobre a base familiar, como isso é importante, como isso molda o caráter da pessoa pra vida. Sim. E é muito bonito, como você fala do seu pai, é muito legal.
Não, quando ela começou a falar, ele já estava quase me emocionando por ali. Eu falei assim, nossa, nessa parte eu não sabia que a gente também parecia. Porque são Histórias coisas. que se conectam, né? Exatamente. E a gente vai pegando essas percepções de que as pessoas que estão ao nosso redor, que fazem parte do nosso núcleo de parcerias, tem muito a ver com o nosso dia a dia também. A gente se E isso, identifica, né? isso identifica. E uma das coisas mais importantes de quando a gente criou o TalkSoul era justamente isso. Ter essas histórias que tivessem inspirações, porque uma pessoa vai se conectando com a Sim. outra. Então a gente teve aqui, por exemplo, a Nai, que tem uma conexão contigo, A Marina. a Marina, que tem uma conexão contigo, que também tem uma conexão na jornada da Nai. A gente se conectou num evento da Jennifer Caselato, né, o Sim. poder da conversão, como essas conexões vão criando um ecossistema ainda maior Uhum. de possibilidades no mundo dos negócios, inclusive. E são todas pessoas que eu admiro bastante e que têm histórias, assim, fortes que são voltadas a isso, né? Sim. A questão ali de como essas pessoas também gostam de conectar outras pessoas, como que brilha os olhos quando alguém vai vender a outra pessoa, porque eu falo que eu sei vender os outros muito melhor do que a mim mesma. Eu vou falar da Nai, principalmente ali, eu falo, ela é maravilhosa, ela é isso, isso. E a gente se conectou de ver um vídeo uma da outra, que acho que foi a Marina que compartilhou, e eu falei assim, eu quero conhecer essa mulher. Porque, cara, parece que você tá falando o que eu não sabia expressar ali para os outros. Legal. São todas pessoas de pessoas, É. né? Sim. Pessoas de relacionamento. Isso é muito incrível, Isso né? mostra também a força do altruísmo, o quanto você fala bem de alguém, quando você faz o bem ao próximo, quanto isso volta pra você. E todas mulheres fortes. Exatamente. Sim, exatamente. E aí, não sei, né, na questão de trajetória, é, Você começou a iniciar a sua jornada no mundo dos negócios, né? Como você se desenvolveu a partir daí? Como que o banco entrou na sua vida? Você teve um sonho de ser bancário quando você era sim, pior que criança? sim. Quando eu Não é ia, normal isso, não né? é normal isso, mas inclusive uma das brincadeiras que eu lembro de criança era eu com uma máquina de escrever, fingindo que Querer bancar. trabalhava no banco e eu tinha isso como sonho mesmo quando eu Quando ia, os primos iam em acompanhava. casa, bora jogar um banco imobiliário. Não, eu fingia que era bancária, tinha um monte de papel, e meu sonho era carimbar um Aí monte ficava, de tipo, coisa e carimbando as assinar. coisas. E assinar. E depois eu tive isso. Mas realmente era um sonho mesmo de criança. Quando eu fui que eu ia com meus pais, né? Eu falava assim, um dia eu vou trabalhar ali no banco. E na época que eu fiz o ensino médio, eu me especializei tentando ir para o banco, Uhum, porque eu me formei no ensino médio um ano antes, né? Com uhum, 17 anos, e aí eu não consegui ser aprendiz. Mas eu fiz todos aqueles cursos na escola sim. que eu estudava, que era para poder conseguir aquelas vagas de aprendiz no banco. E aí, depois disso, eu fui morar sozinha. Meu pai tinha mudado de cidade, resolveu comprar uma lanchonete em outro lugar. E aí eu falei, pai, eu tenho que voltar para São Paulo. Ele tinha deixado essas casas Quantos anos? alugadas com 17 para 18 anos. Eu tinha terminado o ensino E médio aí com você morou 17 sozinho anos. com a cidade. Isso, eu tinha Caramba. começado a fazer uma faculdade aos 17 anos. Durante o ensino médio, eu tinha feito Cefet, nada a ver, mas eu fiz mecatrônica junto com o ensino médio. E aí eu vi que não era a minha cara, só tinha eu de menina, o resto era tudo homem lá. Depois eu vi que isso aí também dava dinheiro, mas enfim, Uhum, era muita química, física, que eu não uhum, me identificava. E eu fiz uma faculdade de administração de empresa, e foi onde eu entendi sobre fluxo de caixa, nas aulas de contabilidade, sobre razonete, né, sobre uhum. passivo, ativo. E eu achei muito interessante e eu recebi essa dica aí de anotar as coisas de Uhum. entrada e saída. E aí meu pai tinha me dado uma moto, Eu até brinco que a contabilidade nada mais é do que um fofoqueiro. uma Que, vo- inspiração. que você faz anotações Do que aconteceu. para contar para alguém depois, Sim. né? E eu sempre trago essa história da aula de contabilidade, eu lembro até o nome da professora Meire, que foi um divisor de águas mesmo na minha vida para entender o financeiro de outro ponto, que não Uhum, era o ponto ali do meu pai, sim. caderninho, que ele já fazia isso e não sabia que era Uhum, contabilidade, mas era. E eu tive. Eu gosto de moto porque eu ganhei uma moto. É muitas histórias, né, gente? Eu uhum. não sei qual que eu conto primeiro. É, ganhei uma moto que era para ser um presente de aniversário de 15 anos, que era uma carta de crédito de consórcio, só que contemplou muito rápido, em 3 meses, e eu fiz meu pai pegar a moto, que era a concessionária Honda, enfim. Aí ele me deu essa primeira Com moto 15 anos? com 15 anos, porque era normal na cidade que eu fui morar, Uhum. eu morei em uma outra cidade entre dos 14 aos 18 Que anos, cidade era? no Icó, Ceará.
Icó? Icó, no Nunca Ceará. ouvi falar. É o interior do Ceará. Algumas pessoas que eu conheci, inclusive no evento da NAI, É. eram de lá. Aí eu falei, nossa, eu não acredito, como assim? E lá todo mundo tinha moto. Tinha moto, ir pra escola de moto era normal, né? Uhum, E aí eu ganhei minha primeira moto quando eu vi que meu pai estava pagando caro ali na faculdade que eu estava fazendo e que as finanças já não eram as mesmas uhum, e eu tive que me bancar sozinha, porque quando eu completei, estava para completar 18 anos, meu pai teve um problema na família lá que tinha alguém que cuidava do sítio dele, dos bichos e tudo, e teve que sair de uma hora para outra dessa casa e falou: Olha, amanhã estou saindo. Aí meu pai tinha gado, tinha tudo, ele teve que sair dessa cidade do centro e ir morar no sítio. Ir lá E ele me cuidar. deixou morar sozinho. E fechar a lanchonete, que era uma renda, que além dos aluguéis, era a renda principal, era a lanchonete. Pra ir cuidar dos bichos. Porque não dava pra poder deixar os bichos sozinhos. sim. E eu tive que morar sozinha. Meu pai era do tipo de pessoa que se eu saísse de casa, ele cuspia no chão e falava: se você cai, se eu não estiver de volta, eu não podia sair. E aí ele teve que, do nada, me deixar morando sozinho com 17 anos e uma moto. E aí assim, aí eu tive essa consciência de do nada, que foi uma questão assim de depreciação financeira, né? Ele tinha as reservas dele, mas não suficiente para muito tempo, Sim. e de ter um declínio ali financeiro muito grande de uma hora para outra. Porque eu nunca tive dificuldade na minha infância, como meu pai tinha lanchonete, eu tinha uma vida Aham. diferenciada de que muitas pessoas daquela Uhum. época, porque eu tinha Coca-Cola todos os dias. Meu marido mesmo, ele me chama de mimada. Ah, você não sabe porque você nunca teve nenhum problema financeiro. Eu tinha todas as bonecas, eu tinha todos os brinquedos que eu queria, porque meu pai se esforçava muito e Uhum. conseguia dar, tinha É. possibilidade de dar. Mas aí, nesse momento aí, aos 17, foi onde eu vi uma dificuldade financeira do meu pai encontrar. E eu não queria contar pra ele. Então, ele tinha uma conta que ele tinha deixado lá numa lanchonete do lado, um barzinho, né, que eles chamam de bodega, eu acho que é lá que chama. E eu sabia que se aquela conta tivesse dando mais do que X reais, ia ser pesado para ele, porque ele recebia só os aluguéis de São Paulo e um dos aluguéis já pagava a minha faculdade. Sim. E aí eu, tipo assim, era orgulhosa. Eu acho que eu sou ainda, né? Orgulhosa. E eu bebia água e, tipo, não contava pra ninguém. Isso eu tô abrindo, não sei nem por que aqui, mas enfim, eu não contava pra ninguém que tava difícil. E eu não queria falar pra ele que já tinha gastado a Você não queria conta. preocupar, né? Você não queria levar preocupação pra outra Não pessoa. queria levar Você já preocupação. Isso tava é, vendo que não era um momento tão legal. isso é É. nobre. E ele tinha uma rede de apoio lá que ele pensava que podia contar, que eu Uhum. podia, mas eu, por orgulho, enfim. Não é orgulho, eu acho que É, é receio de preocupar alguém que você fala assim, ó, eu consigo eu aqui. consigo lidar. A forma de você ajudar ele, inclusive. Inclusive, eu lidei com a lanchonete dele por uns 3 meses, não deu certo, porque, enfim, tinha uma pessoa lá Uhum. que tentava ajudar junto, mas eu sabia que desviava o dinheiro, e aí É. não posso nem citar essa história. Não, mas é Mas, assim, complicado. eu lidei com a lanchonete por uns 3 meses para falar para ele que dava conta, aí Uhum. eu falei, pai, não consigo dar conta, tá? Indo pra escola, tem o curso e a lanchonete e as contas não tá batendo, não sei o que tá acontecendo. Na Isso hora lá em que Có. Isso lá no Icó. Que aí, tipo, na hora de comprar, só dava pra poder, o que sobrava dessas vendas, só dava pra comprar pra fazer de novo os salgados. Uhum. Aí eu falei, não, alguma coisa não tá batendo, a gente não sabe até Meio hoje. que vendendo a janta pra pagar o almoço, né? Algo assim, né? É, aí, assim, ele lidou lá só com um sítio, né? Que Uhum. aí conseguiu o básico ali, o arroz, feijão, que era de plantação. E eu sabia que os aluguéis tava dando uma renda muito baixa. Uhum. E eu já tinha uma maturidade muito grande naquela época. Eu falo que eu era muito mais responsável do que eu sou hoje. Eu acho que na minha cabeça, 17, eu tinha 40, sério. E mais ou E, menos que ano, mais ou menos, isso? ai, Lembra mais ou bem menos? de matemática, aqui 2006, 2007, Tá. por aí. Uhum. É. E aí eu falei pro meu pai, não, eu vou pra São Paulo, porque a casa dele ficou aqui alugada. Uhum. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vender a moto que você me deu, vai ser meu dinheiro inicial e eu vou pra lá. Ele, mas e a faculdade? Eu falei assim, pai, eu te prometo que não tem preocupação com a faculdade, que assim que eu começar a trabalhar lá, eu vou poder pagar minha própria faculdade, mas eu vou me formar. Não se preocupe com isso. Aí minha mãe veio, ficou comigo 3 meses, meu pai ficou lá, até eu passar na experiência, eu consegui meu primeiro emprego numa loja de calçado chamada Shoebiz, eu era caixa lá, daquele cybercafé que tinha no Aham. fundo. E assim, passou da experiência, eu vendi essa moto, comprei alguns móveis, mas assim, basicamente eu tinha um lençol no chão com as minhas roupas organizadas e eu falei pra minha mãe, ela até lembrou esses dias. Eu falei, mãe, não quero que você compre nada usado, não quero que você aceite nenhuma doação, porque senão vai demorar, eu vou comprar tudo zero. Uhum. E aí eu tive essa experiência aí de
com o valor da venda, negociei lá numa loja para comprar tudo junto, que aí eu fiz num carnezinho no nome, o primeiro carnê, as outras coisas, e eu parcelei Foi com a cara e a e coragem, né? comprei todos os móveis de uma vez, assim, casa pronta, e aí eu chegava em casa e sentia maior orgulho. Que eu chegava em Sim, casa assim, é meu. Ai, olha que bonitinho, meu sofá preto, não sei o que, minha decoração. Eu achava lindo chegar em casa, eu tinha muito gosto. E aí eu comecei a usar as dicas lá da contabilidade, que é uma agenda que eu tenho até hoje. Em algum stories antigo eu devo ter postado. Essa agenda eu anotava, quem trabalhou comigo nessa época lembra. Até um babalu. Porque eu morava só, eu tinha um salário que era muito baixo, eu acho que era ó, 580. depois eu quero esse stories que você fala sobre esse, pra gente até deixar como Sim, link aqui É, ele no. tá no meu perfil ainda, no meu perfil pessoal, mas eu coloco o link dele lá também. É, Principalmente porque tá relacionada a como a contabilidade te ajudou nesse ajudou. momento, Uhum. né? não, muito. Eu tenho essa agenda até hoje, ela tem uma. É de metal e eu. Tudo que eu gastava, mercado, compra e tudo, eu grampeava e colocava. Uhum. E eu fazia todas as entradas, aí tem lá, entradas. Porque era só o salário, mas eram poucas entradas, mas enfim. E tudo que eu queria comprar eu colocava numa outra folha para o mês que vem e eu ia ticando. Então, por exemplo, o cartão de crédito, se bem utilizado, ele pode ser um super aliado. Sim. Eu tinha um cartão de limite de R$ 500, mas assim, eu não fazia uma compra de 500, eu fazia uma compra de 500, mais parcelada em 5 vezes, que ele ia ser uma fatura de R$ 100, que era dentro da minha Sim. realidade. Então, eu terminava de pagar aquele objeto, aquilo que eu tinha comprado, E aí eu aí falava, fazer. Agora para fazer uma próxima posso fazer parcela. uma próxima compra. E foi assim que durante, acho que de 1 a 2 anos, eu conquistei todas as coisas ali que faltavam para conquistar. Ou seja, E você já tinha uma organização financeira que você tinha que ser muito aprendeu rígida, ao longo porque do tempo, principalmente ali com a estrutura do seu pai a minha ideia era poder chegar num dia que eu pudesse mandar dinheiro para os meus pais e não pedir dinheiro para eles. Uhum. Sim. Porque ainda assim eu não queria precisar de ficar com um daqueles aluguéis. Eu tinha que mandar todos e assim que desse mandar mais. Era essa a minha proposta. Uhum. Meu propósito era esse. Tenho que fazer isso. Nada como a gente colocar um propósito de vida pra gente te impulsionar, de ser combustível pra gente E conseguir. provar para ele que eu ia conseguir lidar Uhum. sozinha com toda a situação. E eu vejo que esse provar que você diz, né, é um provar no sentido de para ele se orgulhar de você. Sim, Orgulhar. orgulho. No sentido de você, tá vendo, ó, eu tô retribuindo todo o esforço que você fez pra mim, eu tô retribuindo. Como? Eu tô retribuindo tendo sucesso no que eu tô fazendo. Sim, E sempre para foi. um pai, pra uma mãe, eu acho que a melhor recompensa é ver Sim. o nosso filho feliz Eu, e eu acho com que sucesso. minha mãe é muito orgulhosa de mim, meu pai foi muito orgulhoso Com certeza. sobre mim. E teve a questão aí de ter essa agenda. Fiz em paralelo a isso, eu era estudiosa, né? Acho que fiz o Enem, tirei uma nota de 80%, que eu gostava muito de escrever, antes de agora existir o ChatGPT, né? Que eu me achava uma ótima redatora, e eu tirei uma nota boa de redação que me permitiu ter uma bolsa 100% ProUni, 100%, então eu não paguei faculdade. E aí eu fiz a minha faculdade, a primeira faculdade foi em gestão de recursos humanos, administração. Eu tinha feito administração lá, que tranquei, né? Trouxe ali o restante. E aí eu me formei. Aí falei, e agora? Eu falei, ó, pai, consegui o diploma. Outro orgulho aqui, ó. E eu trabalhava numa loja que não ia ter perspectiva ali de crescimento. Então eu tive coragem de pedir as contas, fazer um acordo ali, para focar e acreditar que No eu ia conseguir objetivo. um novo emprego. E eu ainda tinha aquela questão de banco. Aham. E aí eu queria trabalhar no banco, meu sonho é trabalhar no banco. E aí eu entrei no Itaú, que é o maior banco da América Latina, então, enfim, eu acho que foi uma das notícias mais felizes ali na parte do recrutamento ali, que você foi aprovada. E eu entrei no banco na área da seguradora, na área de qualidade, que eu cuidava ali de sinistro de seguro, por isso que gosto bastante de seguro, me conectei com a Marina por conta disso, Aham. porque gosto muito da parte ali de proteção. Vi na prática ali muitas pessoas serem impactadas na vida delas ali com o pagamento da indenização, só que eu também cuidava da qualidade, que era aquele cancelamento de proteções feitas indevidamente. Foi onde eu tive uma visão de banco, por viés ali de alguns relatos de clientes, de quanto era estranha a forma que era vendido uma coisa que era tão boa, que era as vendas erradas, né? Aquela venda feita por Você gerente fazia ali a retenção. que o cliente. Não, acabou aparecendo uma nova área por conta disso, porque na verdade meu papel era, como eu trabalhava lá na parte do Reclame Aqui e tudo, era ligar para o cliente e falar assim: olha, isso não faz parte das diretrizes do banco, pedimos desculpas pelo ocorrido e tá aqui o dinheiro de volta. Só que
antes de começar a atuar, na parte quando você entra na seguradora, que eu falo que no banco tem várias. Você que tem uma ex-bancária também. São realidades diferentes. Quem trabalha direto na agência já entra ali para vender, já se o coleguinha do lado vender errado, ele vai vender errado e vai ser assim. Uhum. E quando você entra pelo departamento, é como se fosse outro banco dentro do banco. E nesse outro local tinha um treinamento antes de você começar a atuar. Então você passou 3 meses ali sendo especialista no produto, ganhando certificação da SUSEP, enfim, entendendo tudo sobre até as condições gerais. Hum. E quando eu ia ligar para a pessoa e pedir desculpas, eu queria que ela soubesse o que que ela estava cancelando e começava a falar para ela, olha, mas você sabia que esse produto ele trazia isso, 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 as coberturas Aí a eram pessoa essas, fechava, essas. não quero E cancelar aí a mais. pessoa falava assim, poxa, mas o gerente, se ele tivesse me falado que era desse jeito, eu tinha contratado. E eu nem sequer vi, ele nem falou, esse débito aconteceu na minha conta, eu nem vi. Era esse nível de reclamação. E eu falava, caramba, aí ó, fulano que. Não, mas aqui essa área. Eu só faço o cancelamento, mas depois eu oriento que você faça, né? Peço desculpas, né? Converse com o gerente e ele vai te explicar melhor, porque a área da seguradora, que era do telefone, eles explicavam maravilhosamente bem sobre o produto. Sim. E aí tinha a mesma coisa, seja em outros produtos financeiros que eu comecei a atuar. E aí eles viram esse perfil comercial, né? Porque eu estava numa área que era operacional total, e eu tinha um perfil muito comercial, e foi descoberto esse perfil comercial ali pelos meus próprios gestores. Não, daí você tem que ir para o banco, você tem que ir para a agência, você tem que ir vender. E aí eu fui, aceitei o desafio. E você já tinha se formado em gestão de Sim, RH. foi por isso que eu consegui emprego no banco, porque para trabalhar tinha que ter Então, formação. E aí, assim, eu saí e cortei uma parte, né, sobre a questão de diferença de finanças. Eu lembro do meu primeiro ticket, que eu pude ir no mercado e parecia que eu tava com aqueles carrinhos de supermercado que era daquelas programas de fala o que televisão. você quiser, vai correndo assim. Ah, eu posso pegar tudo. Aí ganhei alguns quilos, com certeza. Meu, porque dava pra comprar tudo. As saudades do ticket até hoje, né? E eu faço um ticket, daqui a pouco eu chego com essa dica aí. O ticket do O bancário ticket do empresário também existe agora. Eu faço isso também dentro da minha é? consultoria de organização financeira, porque era uma das coisas que eu sentia tanta falta, de poder ir lá no restaurante e tudo. E era o ticket. Mas Depois eu chego nisso. quando eu casei, né, quando a gente casou, era o ticket que salvava o Nossa, o A ticket era compra do rolê. mês, do mês, a é. compra do mês É, era o Ela falou ticket. assim, ó, e era o VR e VA. E ela, tipo, ela almoçava, comia pouco, então assim, sobrava no VR pra gente comer de final de semana e o VA pra fazer a compra. não, e Nossa, na época eu arranjei um namorado que eu coloquei no banco também para poder juntar o ticket. nossa, aí ficou maravilhoso. Muito ticket. Então, eu era muito feliz na parte de ticket também. E foi essa diferença também ali de financeiro, né? Porque o ticket era o triplo do valor que eu recebia na empresa anterior. Louco isso, né? E isso tendo uma organização financeira. Então, a diferença entre a minha vida e de alguns amigos, inclusive, que vão ver esse vídeo hoje, dos bancários, é que dentro dos bancários e no nosso, as pessoas trabalham muito com a questão de ostentação, sabe? De Uhum, estar ali no roupa, sim. marca, nananã. E eu tinha uma organização financeira por propósitos de coisas que eu queria lá na frente. Então, quando eu tive essa diferença salarial e tudo, eu não gastei o restante. Eu me organizei para coisas que eu poderia conquistar Uhum, com aquilo que eu estava tendo a mais. Então, foram uma compra de um outro carro, foi questões ali de reforma na casa, de melhoria num espaço, uhum. e tudo, e sempre pensando Eu em reserva de tenho. emergência. Até uma dica assim, pra quem ainda é CLT, né? Obviamente, quando você é empresário, você não tem muito, mas quando você é CLT, sempre vive um nível abaixo no sentido. Você teve uma promoção? Continue vivendo com seu salário aqui. Quando você tiver a segunda promoção, aí sim você dá um passo pra cá. Você O, teve uma promoção? Aí sim. Você É, comentou sobre isso, né? E, pô, as nossas histórias se conectam em vários aspectos. Primeiro que os meus pais são cearenses, né? Então é. eu fui várias vezes para lá. A bodega para mim super super normal, né? Que ficava ali. E quando eu comecei a trabalhar, o meu banco de investimentos era a Dona Teresa, minha mãe. Tudo que sobrava de dinheiro, eu deixava com ela para ela guardar, para ela fazer a mesma coisa que o meu pai fazia, que era colocar no paletó, né? Aham. E era a forma que eu tinha de ir guardando esse dinheiro até ter a oportunidade de comprar meu primeiro carro, foi dessa forma, juntando o dinheirinho ali com ela. E a primeira ajuda que eu consegui dar dentro de casa foi justamente o ticket,
né, de falar assim, não, ó, a partir de agora pode deixar que a compra de casa quem faz sou eu com o ticket que eu vou O vou ticket, ele tem trazer. uma Aí eu relação muito fazia importante. a questão de ir junto com ela ali no supermercado pra gente fazer as compras do mês em casa. A minha mãe amava meu ticket também. Aham. Nessa época era tipo de papel, lembra? A gente pegava, Não, destacava, ia vender, ia vender. e durante a minha jornada, todas as vezes que eu ligava para minha mãe e falava assim, mãe, consegui um emprego novo, assim, uma oportunidade maravilhosa. A primeira pergunta dela era, Tem ticket. tem ticket? Tem plano de saúde? Porque era a preocupação dela. Vai ter vale alimentação? Aí quando eu falava que não, ela falava assim, nossa, trabalho é uma porcaria, não sei porque se Minha trocou. mãe pensa isso até agora, Não tá? importa o salário, né? Não importa o Mas salário, tinha ticket, Não. alimentação, né? Minha mãe pensa isso até agora, porque ela via, principalmente questão de plano de saúde, né? Agora, daqui a pouco, eu tô fazendo um pitch pra vamos trabalhar no banco. Não, calma. Porque plano de saúde é muito bom, é muito Uhum. importante ali Sim. também, faz muita diferença. Nossa, eu tô Sim. nessa parte aí do CLT, amigos que vendem plano de saúde, tem alguém aqui, e que eu tô com um plano, não tem nada a ver com aquela época. Mas ali, Fica a dica de fazer uma parceria com... fazer uma parte. Tem parceiros também. Mas é isso, dentro da parte ali do banco, quando eu passei aí para o comercial, eu cheguei com uma visão muito diferente das outras pessoas que vendiam. Aham. Porque eu vim com aquele pitch ali de venda com Uhum. qualidade e de expertise no assunto. Então eu virei referência, dei muitos treinamentos para o pessoal realmente não sabe o que está vendendo, eles seguem uma descrição que tem na tela, isso é uma crítica, inclusive. Eu espero que os bancos comecem a melhorar isso, mas acredito que não, porque o negócio é a meta de vender, vender, vender cada vez mais, não importa a qualidade. Esteira, né? É uma esteira e eu tinha ali um posicionamento diferente diante dos outros. E era mais difícil alcançar a meta quando você faz o certo. Porque você vê o coleguinha do lado cancelando alguma coisa para contratar uma nova, ou fazendo venda errada, ou faz aqui para me ajudar, depois a gente cancela, enquanto eu fazia uma venda consultiva. Então, essa venda consultiva é que todos os meus clientes, eles me mandam mensagem até hoje, que é aquela coisa da indicação e tudo, os que tinham meu telefone, que não eram todos, porque eles gostavam do atendimento, porque eu perguntava além. Eu não perguntava, olha, hoje você quer um seguro de vida? Não, ele saía da minha mesa sabendo que ele precisava de um seguro de vida, porque eu perguntava se ele tinha filho, se ele tinha, enfim, como que era a realidade financeira dele, quanto que ele ganhava. Eu tinha Você tinha primeiro uma conexão com a pessoa para depois entender a dor e a necessidade de cada um para oferecer o produto Exato. E aí correto, né? tentava encaixar ali nas minhas metas que eu tinha para oferecer, mas dentro dos bancos convencionais tem sim produtos muito bons, mas que se fossem melhores comercializados ali, vendido, e que se tivesse também por interesse das pessoas a parte da educação financeira, e isso fosse disseminado de alguma outra forma, as pessoas mesmo iam buscar nos canais, mesmo que fosse individualmente, não perguntar para um gerente de banco ou para uma outra pessoa qualquer o que fazer com o dinheiro. Como seria importante ter uma matéria na grade curricular sobre gestão e Eu educação aponto financeira, né? muito isso, ensino para minha filha, o primo dela, eu dei uma aula de educação financeira para ele, e ele tá fazendo no condomínio, porque ele abriu aquelas contas digitais para criança, e ele recebia muita mesada, os avós sempre dão dinheiro, Pix, Pix, e eu falei, menino, você tá com 7 mil guardado na corrente? Tem gente que não tem isso a vida toda. E Sim. aí, ó, você vai fazer assim, assim, vamos fazer uma caixinha com o nome videogame, que é o que você quer ganhar, outro para educação. Quando eu engravidei da minha filha, eu tenho uma filhinha de 5 anos, a primeira coisa foi conversar com o pai dela com relação a finanças, porque a gente namorava e, e não tinha, eu não sabia nem qual era o salário dele, nem ele sabia qual era o meu, então as nossas finanças eram bem separadas. E eu falei: olha, a gente precisa agora fazer um fundo de investimento pensando na minha filha, porque eu quero que quando ela tenha 20 anos, ela precisa ter 1 milhão, porque é no mínimo isso para poder dar entrada ali na educação dela. Ele, ó, mas 1 milhão? Aí eu falei: e é fácil, e assim. Gente, Sim, calculadora do Banco Central, você consegue ali uma conta E simples de aquilo, como né? fazer é modelagem financeira E, e pura, né? e modelagem usar os financeira. juros compostos a seu favor. Juro composto, porque quem tem longo prazo, quem tem Sim. bastante tempo a favor, para frente, tem como pensar aí, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje há 20 anos atrás, eu teria feito melhor ainda do que eu fiz, mas ainda sou muito orgulhosa do que eu fiz, porque não sabia, mesmo trabalhando em banco, eu conheço muitos bancários que não sabem investir, porque Sim. a gente, Muitos? muitos, Eu sei. muitos e muitos, é, tirando que vão para a parte de Ah, não, investimento, sim, mas mas. a parte de investimento também, eles têm todo um portfólio pronto, porque é para poder entregar ali para o cliente, exatamente como a Nai falou, produtos que vão rentabilizar o banco, não, Não, não especificamente o Uhum. cliente, então produtos ali que vão trazer maior rentabilidade
rentabilidade para carteira, diversificação, porque os bancos recebem para ter aqueles produtos ali São dentro da vendedores, né? prateleira, e é vendedor do mesmo jeito. Exato. O que salvaria mesmo era que as pessoas buscassem a educação financeira e quando eu apresentasse um papel como o da Nike, que é minha parceira também, as pessoas soubessem a diferença do que é investir. Não, mas é que eu prefiro investir, como ela falou, lá no Itaú, lá no Bradesco, lá na Nubank, eu já invisto lá e tá tudo bem. E aproveitar esse momento, se você puder dar uma dica aqui para quem está começando a fazer as suas reservas ali, as suas caixinhas de desejos. Como você aconselha essas pessoas a começarem a investir e ter uma educação financeira adequada? A primeira coisa que eu vou ensinar para elas é sobre a educação financeira, porque eu acompanho alguns podcasts, alguns vídeos que a pessoa fala qual que é o melhor investimento para a pessoa fazer agora. Hoje, qual investimento você indica? Não posso responder isso de forma genérica, porque Sim. cada pessoa ela vai ter uma individualidade, vai ter uma necessidade. Um perfil, tempo, né? Então precisa, e tem o perfil de investidor e tem também a questão do porquês dela. Uhum. Então, quando eu faço a minha reunião de diagnóstico financeiro, eu pergunto os porquês dela. Por que que você quer guardar? Onde você quer chegar? Quais são os seus sonhos e quais são os seus Aliás, objetivos? tem um livro ótimo que eu indico que é Comece pelo Porquê. Bom, olha, nunca, nem sabia desse. E Muito bom. assim, e é verdade isso, porque quando o cliente chega para poder fazer, porque hoje eu auxilio o cliente a fazer um financiamento imobiliário, a financiar a casa, a comprar uma carta de crédito, a investir, a se organizar, a tudo. Eu pergunto, mas por que que você vai comprar uma casa? Me fala, me Uhum. explica melhor. E tudo, porque até isso ele precisa saber se realmente, às vezes, não é só um sonho que estava lá, ai, porque eu quero ter chamar como de casa própria, se é alguma coisa enraizado ali de infância, de que o Sim, pai sim. falou que era importante ter, qual que é o E retorno tem muito disso? disso, né? E assim, agora, sobre dica mesmo, que eu posso dar que pode contribuir para todo mundo, vai entrar muito com relação à contabilidade, que é o que você faz, tenha clareza do que você quer e para onde você quer chegar. E quais são os seus objetivos financeiros e quais são suas entradas e quais são suas saídas. Você precisa saber quanto você ganha, mesmo que você tenha uma renda que é variável, que agora como empresária, gente, eu estou lidando com essa parte aí da renda variável, você tem que ter um mínimo para uma meta ali atingir, que é aquela que a Naya mesmo falou. Você tem que ter uma meta ali que aquele lá é o mínimo, se para você conseguir atingir aquilo, você precisa daquele valor ali, porque ele tem que custear pelo Uhum. menos as suas despesas Perfeito. fixas, né? Que são os seus gastos que você precisa disso. Ó, E aí, agora a gente tem o momento da frase do Fernando. País das Maravilhas, Alice no País das Maravilhas. A minha filha chama Alice, eu amo o País das eu ia Maravilhas. falar, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho É serve, né? isso aí. Então você tem que ter uma clareza para onde você quer chegar. Sim. E aí eu Aqui a queria. gente tem sempre um momento do nosso podcast de uma frase de impacto do Fernando, entendeu? Legal. Você falou sobre a venda consultiva. Há uns anos atrás, até o Pedro Neri, ele começou a falar sobre a contabilidade consultiva, que é justamente isso. Não é só entregar, não. É entender o cliente, entender o porquê dele, o seu propósito, para você sim conseguir entregar o melhor serviço para ele. E é o que você faz. Conselheira Você de de- finanças. Você de fato tenta entender quais são os motivos dele, qual é o propósito dele, para que você consiga direcionar. Inclusive, ele fala assim: ó, cara, tipo, não é isso que você quer isso aqui, por que não? Aí ele fala assim: ó, você consegue dar clareza para ele. E direcionar os caminhos que ele pode percorrer ali para poder atingir. Porque, diferente de vender um produto específico, que isso é uma dor minha agora como empresária, tá? Porque às vezes a gente precisa definir ali uma dor para atender e Sim. um produto específico para poder a gente focar. E eu tenho uma dificuldade muito grande nisso, Pela porque eu quero amplitude. ter essa questão da amplitude ali e também a questão do conflito de interesse, que foi algo que me fez ainda não querer voltar para banco, ou eu me optei mesmo pela saída do universo de banco, porque existe muito conflito de interesse. Então, conflito de interesse de algumas vezes você não ter que entregar ali para o seu cliente o que você faria Que para você não você. acredita, né? E aí é essa liberdade que eu tenho quando eu falo assim que eu tenho parceiros eu tenho um ecossistema, porque é de falar assim, olha, eu não tenho imparcialidade porque eu trabalho somente, por exemplo, com a NAI. Eu trabalho somente com X empresa. Eu trabalho somente com aquela empresa, então eu vou vender aquilo, vou falar que aquilo é o melhor, que é aquilo que vai funcionar para aquela pessoa. E o que a Não. gente fala bastante é sobre o nicho, mas no seu caso, o nicho é o produto específico. Porque Sim. se você Produto é o nicho. foca, se você tem esse foco nesse produto específico, você vai ter uma assertividade maior, né, de crescimento para o De negócio. E crescimento do negócio. quem tem o nicho como produto,
É o Douglas, Sim. da Norte Contabilidade. Um abraço, Douglas, foi bom demais. Que ele veio aqui conosco e ele tem um produto que é muito legal, que é o BPO estratégico. Que o nicho dele é esse, é o produto. Então o produto dele é diferenciado, é o que você faz, o produto é diferenciado e é onde você consegue mostrar a solução para o seu cliente. E- Então, eu tô tentando conectar isso, né? E de falar de marcas, né? Hoje, que a gente traz aqui não é só sucesso, né? A gente tem que trazer também algumas reflexões ali até para outras pessoas sim, conseguirem Sim. contribuir e tudo. No meu negócio como empreendedora, antes eu tinha uma marca muito grande por trás, que é então, quando eu ligava para o cliente, falava assim, ó, aqui é a Daiane, gerente da sua conta, tal, tal, meu nome tá lá no aplicativo. Você tem a E eu credibilidade do tenho aquele bancão, né? mesmo cliente que me atendia onde for. Ah, então, não, mas tá no Itaú ainda? Não. Aí, desligou já. Ou aí aquela questão de conquistar os novos clientes e ter a indicação. Então, hoje, o que eu faço? Esses clientes que gostam do meu atendimento, que me lembram de mim lá que eu contemplei uma carta de crédito para ele e tudo mais, que eles me ligam e me procuram, eu falo, explico sobre o que eu estou trabalhando hoje e peço indicação, porque. E o prazer que isso dá de falar que hoje eu posso atender quem eu quero. Porque tinha É sempre essa libertador, questão. né? Nossa, Sempre tem cliente tinha chato. aquela questão, né, do cliente que, não, eu não vou dizer chato, mas aqueles clientes que eram inconvenientes, Uhum. que gritavam e tudo, e você tinha que fazer plena lá. E tal, E agradece. é louco, não, não era nem por telefone, né, era presencial. Pior ainda. E o próximo não E era hoje ele, você tinha você, que você tem sorrir e tudo. essa. Não, agora sim, ó, aquele cliente lá que alguém me recomendou, ah, eu não posso te atender, querido, não Ah, tenho Dai, horário. Acabou. como foi essa transição de você sair do mundo corporativo para entrar no empreendedorismo? Quais foram principalmente as dificuldades iniciais? e até, pegando o gancho do Robson, até pela sua base familiar, acredito que você não foi muito encorajada a fazer essa A transição, né? segurança, né? Não, A falsa segurança. eu Falsa não segurança. fui tão encorajada, inclusive por mim mesma, tá? Uhum, Porque como eu sempre fui o pilar de segurança da minha família, meu pai faleceu tem 3 anos. Então hoje a minha mãe também depende de mim, uhum. tem a estrutura lá dela, né, a aposentadoria dela e tudo, tem as casas ainda, mas ela depende de mim. Então assim, e eu tenho uma filha. Uhum. Então eu sempre tive muito isso. Nossa, tem uma segurança de ter um fixo, de ter um bom convênio médico, de ter o ticket e tudo. Então, assim, Uma é falsa algo que, segurança, né? A gente acha que inclusive, é uma segurança. me trava em muitas coisas, porque eu tenho certeza que eu sou capaz de muito, mas ainda me tenta eu recebo proposta. Graças a Deus, né? Todos os dias ainda recebo proposta, ou que seja para voltar para Itaú, ou que seja para ir para outro banco. E eu tô. É meio que tentador isso, É né? tentador. A gente, quando começou a Smart Solve, 3 meses depois, o Fernando ainda estava preso na Na agência. Uhum. Resources, né? E eu tinha acabado de receber uma proposta para uma editora. Eu fiquei tão tentado que eu aceitei a proposta. Fui no primeiro dia, no segundo dia eu fui até a empresa, parei o carro no estacionamento, aí liguei para minha esposa primeiro e falei para ela assim, cara, tipo, eu não vou subir. Quer dizer, vou subir para dizer que eu não vou ficar, mas eu queria ter primeiro o seu apoio, porque provavelmente as coisas que vão acontecer podem não ser suficientes para nossa base familiar e eu quero ter o seu apoio para a gente dar continuidade nisso. Desliguei com ela, liguei pro Fernando. Falei, cara, tipo, eu acredito muito no nosso projeto, que eu não vou ficar aqui para conseguir dar a importância que o projeto merece, dar essa velocidade que o projeto merece. E aí eu subi, me desliguei na empresa no segundo dia para ir para Smart Solve. Nesse dia a gente foi, eu saí de lá, a A gente gente foi foi almoçar. almoçar. É. A gente Tem até a foi, foto. tem uma Eu foto tenho nesse desse, dia. desse dia que foi marcante assim pra gente. É isso, né? Tipo, Eu tô passando por isso. as tentações elas vão acontecendo, É. mas manter o foco ali, porque se o projeto dá certo, se o projeto Não, vai dar certo. ele Tá tem dando Vai dar certo. certo, já uma deu certo. visão, uma missão construída já, Uhum. é só o tempo, né? É a A gente persistência. teve o episódio, o canal aqui, é o fluxo, você tem que seguir o fluxo, Fazer até dar certo, né? fazer Que até dar aquela certo. falou muito disso. E E é o isso, plano B tem que ser o plano A. eu Tipo, tenho. É. qual é o seu plano B? O plano B é o plano A. É isso. Eu Não tem um tenho. plano B. Então,
faz dar certo que vai dar certo. É isso aí, porque assim, o desafio, claro que tem, não dá para poder, né, florear tudo, dizer que é um mar de rosas, Não, você não, empreender, dificuldades a é gente tem o muito tempo todo. complicado. Toda semana, A gente a não tem. gente, toda semana eu brinco, pelo menos uma vez na semana eu falo pro Fernando, ó, cara, eu vou largar tudo e vou pra Ubatuba. Eu sou apaixonado por Ubatuba. Eu falo, pô, eu vou lá, vou viver das artes e vou ficar lá o tempo todo, porque Você eu faz não... arte? Essa questão eu Ah, também iria não também. faço, né? Mas faz É, contabilidade, faria contabilidade. mas faria uma contabilidade linda na praia ali com o computadorzinho. Ia Então, ficar maravilhoso. é isso. E assim, hoje meu trabalho me possibilita estar em qualquer lugar, né? Então, isso também é uma liberdade Sim, geográfica que eu sim. tenho, que usando da frase de novo da Nai, menina que não anda não vende picolé, mas qualquer um que me chamar hoje para poder ir tomar café, seja lá em Ubatuba, onde for, se eu souber que vai dar negócio, que vai ser bom, que vai ser promissor, eu vou. E E tem, dentro do empreendedorismo, você tem a consultoria, mas hoje você também é uma mentora falando sobre finanças. sim. E eu queria que você falasse sobre a questão da mentoria, mas também falasse para todo mundo sobre a metodologia que você usa. Você tem um método criado já. Tem uma metodologia que eu sigo, que é a metodologia do DPA. Eu tirei uma certificação, né, CPFE, e aí eu consigo cuidar ali dos 5 pilares da vida da pessoa, que é fazer essa reunião de diagnóstico mesmo, que eu já fazia isso, e aí depois eu me especializei em outros cursos aí, pensando na consultoria financeira, porque eu já fazia isso, já tinha um caderno, uma planilha que eu anotava de cada cliente e perguntava: você tem seguro? Quais Você são os tem cinco plano? pilares? Vai ter a educação financeira, Tá? vai ter a parte de Uhum. investimento, a parte de proteção. Ai, meu Deus, travei agora. Volta. É, Então são 5 pilares são 5 pilares. que você defende nessa metodologia DPA. Isso, eu travei agora que eu esqueci uma outra. Educação financeira, que é a parte mais importante, né? Investimento, a parte de proteção e de patrimônio também, que é a parte Entendi. do E aí, patrimônio. mapeando tudo isso aqui, é onde é a base para você fazer a sua metodologia no E é a mentoria. através dessa metodologia que você aplica, da sua consultoria financeira e da mentoria, que você consegue ter um olhar 360 para todo mundo que você atende. Exatamente. E aí eu consigo identificar ali quais são as necessidades. E eu tenho meus parceiros aí dentro do ecossistema para poder condicionar ali qual que é o melhor. É a venda consultiva, né? E a conversa. E a Sim. conversa, saber o que você precisa, precisou de alguma coisa relacionada a financeiro, pode lembrar de mim, assim como eu quando era bancária. Sim. Quando precisava de alguma coisa, a pessoa precisava de empréstimo, a pessoa precisava de crédito, a pessoa precisava comprar um imóvel. O que que ela falava? Ela falava comigo, ela continua falando, porque eu sempre fui a conselheira Uhum. financeira de amigos, de familiares e tudo. Falava assim: pergunta pra Daiane, ela trabalha no banco, não era assim? Sim, sim, Geralmente. Ou exatamente. quando tem um amigo médico, pergunta pra É. ele que ele é médico, qualquer dor no joelho, Ah, ela vai perguntar. E até pegando esse gancho da dor, né? Você tem algum case aqui do caos que um cliente estava vivendo e com a sua ajuda ele conseguiu se organizar financeiramente? Porque isso pode ser um drops aí, a pessoa pode se conectar com a dor. Geralmente se as pessoas se conectar com conectam a com a dor dor. e te procurar em relação a isso. Olha, são vários, vários mesmo, porque teve muitas pessoas que até eu nem reconheço. Eu já trabalhei na época na Zona Leste e tudo. Teve uma vez que encontrei uma cliente no mercado e ela lembrava de mim, eu não. Ela falou assim: Dai, tudo bem? Você não é a Daiane, que era gerente ali da. Ah, nossa, você me salvou numa época, aquela dica que você me deu de, Como é prazeroso isso, de né? crédito lá, que você precisava de um empréstimo. Você me ensinou uma coisa que nunca ninguém tinha ensinado, que era amortizar a parcela de trás para frente. Eu paguei aquele negócio lá em 6 meses, ajudou meu negócio. Você acredita que eu ainda tô com aquela loja até hoje? Ou pessoas que eu contemplei em carta de consórcio, que são gratas a mim porque compraram a primeira casa, por isso. Tem um Gratificante, case né? de alguém que eu quero muito ajudar, que ainda estou nessa jornada de tentar ajudar, e foi até por isso que eu comecei a me conectar com o pessoal de imobiliário, crédito imobiliário, que é um cliente. Eu fiz até um vídeo inspirado nele, no meu Instagram, que ele era médico, e a época que eu atendia ele, ele tinha bastante condição financeira, tipo, movimentações altas ali na conta e tudo, ele era cirurgião, e ele teve o primeiro baque ali, que foi a perda da esposa dele, e ele entrou numa certa Uhum. depressão e tudo, que a esposa dele faleceu. E logo depois disso ele teve um acidente de carro, ele, médico cirurgião, teve um acidente de carro e ficou impossibilitado de fazer cirurgia. Caramba. Como médico Pô, não tem convênio médico, muito na maioria das vezes eles trocam, né,
Sim, consulta. sim. Então, não sei como é que foi a questão da cirurgia, mas ele precisou fazer cirurgia. Nisso, ele vem tendo infartos. Eu sempre, uma vez por mês, eu mando mensagem pra ele e pergunto: você tá bem? Como é que tá as coisas? E ele me conta ali que infartou na semana passada, isso e aquilo Caramba. outro. E ele parou de E trabalhar. como o seguro teria sido importante para ele ali, né? Seguro, convênio, é tantas coisas que aí ele virou tipo o exemplo para tudo. Ele centralizou os investimentos dele mobilizados em imóveis. Ele tem vários imóveis, um na praia, outros dois aqui em São Paulo que tem 2 anos que estão à venda. Ele precisou pegar um empréstimo comigo assim que aconteceu esse acidente com ele para custear as despesas. Sim. Eu emprestei, eu fiz eu não, né? O banco emprestou, eu consegui condições melhores. Ele precisou de outro empréstimo porque ele pensou que ia conseguir vender rápido esse imóvel. Aham. Não vendeu. Imóvel não vende rápido. Não vendeu até agora, tá? Tem dois Não, anos que eu não é um conheço. ativo com uma Não é. fluidez rápida, né? Né, tem 2 anos. E aí ele não trabalha mais. Ele vive de algumas locações que ele tem e de aposentadoria, mas que assim, se a renda dele era em torno de uns 100 mil, passou a ser só para poder custear o básico. Uhum. E ele é aflito eu me conectei com algumas pessoas de imóvel E porque eu falei assim, conviver com essa ansiedade, né? este imóvel eu preciso que vocês me ajudem a vender, porque é de um cliente querido que precisa. Aí eu até aconselhei pra ele, olha, você vai renegociar a conta, que ele era daquela tipo de pessoa, nunca tive meu nome sujo, não quero restrição. Eu falei assim, não, mas esquece a conta do Itaú, esquece essa conta aí de crédito, você vai abrir uma outra separada para você receber o seu salário, vai renegociar Se quando for reorganiza. possível, porque você não tem condições de pagar. Hum. Porque ele acabou que ele precisou de 2 empréstimos de 100 mil, o negócio lá aumentou, mas assim, vai ter a oportunidade de você renegociar com outra taxa. Então eu tive que dar um conselho fora banco Sim. ali. Isso é importante. E nessa parte aí de renegociação, de ouvir o porquê, que quando eu ligava lá para fazer, mas assim, eu vi que a sua conta você parou de movimentar. Tem gente que liga para renegociar com a questão ali de, ó, e aí, vai pagar? Senão vamos bloquear tudo? Não, eu ligava para meus clientes de renegociação para entender qual era o momento de vida deles. Eu vi que você parou de movimentar a sua conta. E eu não entendi por quê, se era uma pessoa que movimentava tanto, me explica o que está acontecendo, se eu posso te ajudar. Uhum. Eu nem contava que estava vendo saldo devedor. E todos os clientes faziam renegociação comigo. Eu tinha a melhor nota ali de meta de renegociação por isso. E esses clientes que renegociavam, muitas vezes é cliente que tem empresa, que está indo muito Sim. bem. E que hoje, inclusive, me indicam para um monte de negócios. Sim. Porque eu soube conduzir a questão ali do momento delicado que ele passou, né? É porque dificuldade financeira todo mundo faz Todo mundo- parte, faz Todo parte. mundo Então, pode assim, passar. às vezes você tá com. Você tem essa estratégia de ver, tô com ruim no Itaú, vou abrir aqui no Bradesco. Quando tiver bem no Itaú, tiver uma proposta, eu vou lá, renegocio. Exatamente. Nem me fala, pandemia eu fiquei numa situação bem Todo mundo, complicada. né? Todo mundo. É uma época que as pessoas que eu tenho nessa época aí têm uma relação bem diferenciada comigo, porque eu posso dizer que eu ajudei muitas pessoas a passarem por esse período aí da pandemia com estratégia de finanças, Sim. sobre separação, sobre pegar o crédito consciente, de como conseguir pagar de trás para frente, de como fazer ali realmente o dinheiro conseguir ser secundário ali, renda extra, porque é dica de tudo. E até conexões, viu? Porque eu sempre fui uma agência de emprego, eu falo, mas o que que você faz? Me conta aí, o que que você faz? Ó, porque eu conheço um outro cliente que pode ser que tá precisando. Mas isso é pelo seu perfil de relacionamento, gestão de RH, pô, e essa energia que você tem, né? Então Ajudar a você, pessoa, né? você vai propósito de ajudar a pessoa, seja pela consultoria financeira, mas com Tem, indicações ali, conexões também. tem um bom network que você pode estar sentado em mesas que você nunca nem imaginaria, Ah. só por conta de algumas pessoas que você tem conexão, isso é verdade. A ambiência faz Exato. a diferença, Bem, né? isso faz a diferença. Estar conectado com pessoas, sempre ter com níveis assim, até acima da gente assim, faz com que a gente consiga sempre elevar nosso nível de ambiente. E aquela questão a gente de é a média, igualdade. não é? A gente é a média de 5 pessoas que a gente convive. E a questão de igualdade, né? Porque às vezes as pessoas têm receio de falar com outras pessoas de algum tipo de perfil financeiro maior. Então, assim, meu cliente que, sei lá, tinha 5, 10 milhões na conta, eu tratava da mesma forma do que o cliente que tinha Tava saldo devendo. devedor. É isso. E a pessoa sente quando ela tá sendo bajulada, né? Sim. Quando é aquele cliente, nossa senhor, não sei o que. Ninguém gosta. A pessoa não gosta. Mesma coisa, fala assim, caramba, você Naturalidade, né? A pessoa demorou gosta pra vir até, aqui. a pessoa Me gosta até atende. Por quê? Só porque você é culpado aí com seus milhões na conta? É, a pessoa gosta disso até a página 2. Até vai ter um momento que ela fala assim, sabe uma coisa? Dane-se. Agora, quando se trata de igual, De a igual. pessoa sente que, não, vamos conversar. De igual. até para conexões, né? Tipo, Sim.
Até uma dica, nunca tire foto com seu ídolo, né? Fale de igual para igual com ele, porque em algum momento essa foto ela vai surgir com uma naturalidade, porque você vai estar na ambiência dele já. A gente tá, a gente tem na nossa parceria de marketing, tudo, e falaram isso, assim, quando você for no evento, não tira foto lá no totem, sabe, no evento, não. Você quer evento, sabe, esteja junto com as pessoas, esteja conectado com as pessoas, porque você tem que estar sempre conectado com pessoas com quem você quer chegar. Muito bom isso. E eu sempre tive isso de uma forma bem natural, e agora que eu passei em alguns eventos de network, essas coisas, eu falei, caramba, eu fiz isso a vida toda e não sabia. Porque Às vezes alguém precisa dizer pra gente como é, pra gente entender que a gente já fazia e continuar fazendo agora com com intencionalidade do porquê, essa né? parte aí de intencionalidade, porque essa parte que é o aprendizado principal aí nessa questão, nessa jornada aí de trabalho com o empreendedorismo, porque eu sempre fui uma pessoa curiosa e que falava pra caramba, né? Falo, né? Até hoje. E dentro ali da empresa, as pessoas, por exemplo, no banco, são muito fechadinhas, cada um no seu Sim. quadradinho, ninguém fala com ninguém e ninguém sabe nem quem trabalha no setor do lado. Eu não, tinha uma demanda, quem é que resolve? Aí tem o tal do Teams, né, que agora você coloca o nome lá e vê que Fulano, tudo bem? Posso te dar uma ligada rápida para poder tirar uma dúvida com você? Os caras são super, super receptivos, a pessoa tem medo porque é lá do setor tal, não sei o quê. Eu conheço gente de todas as áreas, Uhum, seja do banco ou de outra, porque eu tenho a curiosidade de pedir lá para poder falar uhum. rapidinho e contar uma demanda ou dar uma dica e tudo, e por isso que eu era tão procurada. Quando tinha essas reuniões aí de treinamento e tudo, fala com a Dai. Hoje fez um ano que eu saí. E até hoje eu recebo mensagem dos meus amigos, colegas lá de trabalho, que quando tem alguma dúvida operacional ou alguma coisa, me ligam para perguntar ou mandam mensagem. Você conhece alguém que faz tal coisa? Você conhece? Peraí que eu já falo para a pessoa te ligar. Ó, fulano vai falar com você. E é isso. Legal. É, uma coisa que minha esposa fala, que depois que ela saiu quando nasceu minha filha, né, ela optou por sair do banco para Aham. poder ficar com a minha filha. Mas ela fala que muitos colegas que saíram do banco, tipo, ex-bancário, parece que é uma profissão. Qual é a sua profissão? Sou ex-bancário. Mesmo. Parece que você não consegue nada. Se desligar, né? Não, você não consegue trabalhar em outro lugar, porque parece que o sistema do banco é um sistema fechado, assim, que você não consegue se adaptar em outro lugar. Então, Por você, conta disso? por conta disso, e você não, como você já, lá dentro, você já fazia diferente, hoje você consegue estar fora do banco, conseguindo se desenvolver e ter Eu sucesso. posso dizer que isso só foi possível porque eu não entrei diretamente na caixa. Eu vim de fora da caixa, dei a volta e entrei. Sim. Porque todo mundo que entra, eu posso afirmar isso, vai ter vários bancários me assistindo, que quem entra direto ali naquele jogo da agência, naquela loucura de ter que repetir o que o do outro tá fazendo, ele vai Dificilmente ficar a pessoa que sai não, do banco é ela ó, consegue ter sucesso, porque quadradinho, não sei o que acontece, quadradinho parece que é mesmo. uma E, lavagem cerebral que é feita no, É, no bancário. Dá, explica para quem está assistindo do que é composto, né, a DLS, né, da mentoria, da consultoria, da gestão de investimentos, seguro, todo esse ecossistema que você tem dentro da empresa e que as pessoas possam conhecer um pouquinho melhor. Deixa aqui também os acessos, né? Sua uhum, rede social ali que tá As pessoas podem maravilhosa. Você te tem muito conteúdo encontrar. enriquecedor, né? Falando sobre essa importância da educação financeira e vai ser importante para as pessoas terem essa conexão maravilhosa com você. sim, a DLS Consultoria Financeira, ela nasceu disso, de uma vontade de continuar fazendo o meu legado acontecer, né? Que eu fazia dentro do banco, que era ajudar pessoas a terem certezas, né? Tomarem decisões financeiras que Perfeito. fossem assertivas e rentáveis. Então, teve convite ali relacionado a investimento, que foi a primeira parte que eu comecei a atuar. Só que eu sabia que não dava para poder eu falar somente de investimento sem entender os motivos que levariam a pessoa a investir, quais eram as propostas. Então, eu quis ter esse ecossistema e centralizar, mesmo que seja um monte de coisa, mesmo que eu seja o marketing, que eu seja o atendimento e tudo, mas eu entendo que a pessoa, para ela investir, ela tem que entender outras coisas também da vida dela, tem que se organizar. Não dá para poder você começar a fazer um investimento comigo sem que a sua empresa esteja organizada, sem que as finanças da sua empresa estejam organizadas, que a sua vida esteja organizada financeiramente. Então, porque uma coisa corresponde à outra. A partir do Sim. momento que você aprender
a se organizar melhor, a separar o PJ do PF, né, que a gente fala, né, a saber qual que é o seu lucro de verdade, não só o seu faturamento, se vale a pena aquilo que você está fazendo, você vai saber investir melhor e vai também sobrar mais. E sobre a dica que eu falei do ticket, eu vou ter que falar do ticket de novo. Hoje eu separo um valor que é exatamente igual, um pouquinho maior, que agora eu tenho que frequentar um pouquinho mais de lugares, né, para tomar café com meus clientes, todo mês, numa conta separada. A Nai usa bastante também que o paladar não retrocede, mano. Não retrocede, não retrocede. E eu transfiro um valor, né? Fiz lá o meu fluxo de caixa, que é definir lá meu salário. Caiu lá meu salário dos parceiros que eu tenho. E aí eu vou pegar um valor e transfiro para uma conta digital de débito mesmo, não é nem cartão de crédito. E eu vejo o saldo daquilo e é meu ticket. E aí eu vou, do mesmo jeito que eu fazia quando era com ticket. Vou num restaurante mais legal no começo do mês, que é no japonês, algumas outras coisas. Quando vai chegando lá pro dia 15, lá pro dia 20, eita, meu saldo daquele valor que eu defini tá menor. Vou fazer uma dietinha aqui, vou colocar menos gramas. Mas- Não é porque não tenho dinheiro em outro lugar. Você Mas não são, faz. mas são porque as caixinhas, né? E Tipo, você deixa quanto, claro. quanto você defini, limitou eu para gastar limitei com para cada coisa, isso. né? Você não fala assim, ah, não, tem um carro, eu vou transferir pra cá, não. Você... Não, Se é você a estratégia. fizer, se você Perfeito. fizer para cada tema, Isso né? que eu ia falar. Você tem uma caixinha para o lazer, você tem uma caixinha É a pro dica seu que eu ticket. dou, a parte do ticket, mas a pessoa consegue entender que isso é para tudo. Pra vida. Porque é assim, não é para você se poldar, nossa, mas aí o que que adianta? Eu trabalhei tanto, nananã, e eu não posso. Você pode, mas você não definiu que você quer aquele projetinho lá na frente, porque às vezes a pessoa, quando procura uma consultoria financeira, ela fala, não, eu tenho medo, não quero falar, não quero que ela deixe eu não gastar mais. Poxa, você pode comprar a bolsa que você quiser, o sapato que você quiser. Eu só quero fazer com que você consiga comprar também outras coisas que você nunca imaginou poder ter acesso. Porque você vai você depois, naturalmente, porque às vezes a pessoa corre, né? Que é igual de correr do psicólogo, correr do personal. Ah, não, aí ele vai fazer, nossa, meu nutricionista vai brigar. E pensa que o consultor financeiro vai fazer isso. Não, é só para você enxergar o seu dinheiro ali de uma forma mais ampla e entender que com ele você pode alcançar novos degraus e conseguir alcançar novas coisas. Então, na parte ali do ticket, que eu falo, você vai separar aquele valor, não é para no final do mês alguém te chamar para ir num barzinho, já usei essa dica antes, e você não ir. É para você chegar no barzinho e você falar que tá tomando antibiótico e vai precisar pedir uma água com gás. Não é? Não, Eu já isso tenho faz muito até sentido. um storytelling para esse episódio, tá? Que é da dívida da bodega à multiplicação da saúde financeira. Então, Já tem até o... verdade. E aí agora eu Tudo. acabei de confessar, né, quando eu vou pedir água com gás, que é porque o saldo já. Aí você fala assim, ó, não, mas dessa vez é Dessa remédio... vez eu tô tomando mesmo antibiótico, olha aqui, ó. Já faz uma receitinha falsa aqui, eu falo Mas assim, não, isso assim, aqui... gente, dá pra se divertir, dá pra poder fazer as mesmas coisas. Você pode estar em qualquer lugar. Sim. Você não precisa se privar. Não, mas eu não vou sair de casa porque agora. E, cara, no dia que você vai sair, tem que ser aquele restaurante que é o custa um rim? Né? Depende, são escolhas. Uhum. Existem lugares que você precisa ir, é investimento, você vai estar com outras pessoas Sim. e tudo mais. Mas é para outras coisas. Às vezes o restaurante tem que dar ROI, né? Tem que dar ROI, com Aliás, certeza. quanto mais, Eu tudo tem que penso. dar ROI. Eu penso isso também. Ó, se eu for lá também não conseguir fechar nenhum negócio, não fazer nenhum, pelo menos um parceiro, Não é? é ruim. Mas assim, viagem, eu gosto de ter uma mochila térmica aqui. E isso não é porque, ai, não tem. Não. Gente, o pessoal vai lá, vai sentar na praia, vai precisar pedir mesmo o vinho mais caro, ou Uhum. pegar o prato mais caro e vai sentar ali. Eu quero sentar mais próximo da areia. Eu tenho uma mochila térmica que eu amo. Eu não sei nem o link, senão eu colocaria aqui também para poder postar. Eu levo um vinho que eu gosto, pode ser para a cerveja que eu gosto é a cerveja IPA, são cervejas que não vão ter lá, e levo meu copo, e eu até levo meus coisinhas de drink lá que eu gosto de fazer, Uhum. levo o suficiente para aquele dia lá. E beleza, vou querer pedir uma porção. Eu poderia ter gastado o que eu gasto num dia, eu gasto o final de semana inteiro. E aí eu consigo fazer o quê? Ir mais vezes. A gente consegue ir na Sim. praia ou ir num local uma vez no ano, porque, Uhum. tipo, já sabe. Ai, na última vez que eu fui, eu gastei 5.000 reais. Poxa, com 5.000 reais daria pra você ter ido 5 vezes, depende de como você faz pra poder É estar lá. isso. Mas, assim, são coisas, assim, estratégicas. É claro que a gente tem que se permitir também a ter, né, vivências, né, experiências, né, que a gente chama. Uhum. Não é ficar pensando só mesmo em finanças, mas é isso. Mas se você colocar, tiver metas, e como o seu Robson falou assim, ter caixinhas, né?
colocar no banco de uma forma, ó, esse investimento é para isso, esse é para isso, esse é para isso, você vai conseguir saber, porque na hora que chegar lá, você vai e faz. E a questão do longo prazo. Você já imaginou que daqui 30 anos, qual é o valor de renda que você quer ter por mês, que é para poder, pelo menos, suprir o seu custo fixo hoje? Você já refletiu sobre isso? Sim, eu já. Já mesmo. Não, já. Já? Mas é importante, assim, muita gente não faz isso. Não, muita gente não faz. E você acha que dentro da sua realidade de hoje é possível chegar nesse número que você Sim. deseja? E já tá tudo estruturado para isso? Eu acho Já. que é justamente isso, né? Ó, É o tipo depois eu quero de, ver se é verdade. é o tipo de educação financeira, né? Sim. Então, por exemplo, os elementos que você comenta ali, que você, pô, com as crianças, como você tem que educar para que tenha essa conscientização da educação financeira. Minha filha tem 5 anos. Se você perguntar alguma coisa de finanças para ela, ela vai saber te É responder. isso. Ela vai falar sobre preço, ela vai falar. Já é tudo muito combinado com ela. A gente vai tal loja, mas se a mamãe falar que é caro, aí não vai ser esse, a gente vai escolher outro. Tá bom. E aí ela já sabe, só que aí ela é muito esperta, tá? Não deu muito certo, eu vou ter que mudar a estratégia, porque ela falou assim, mas mãe, caro é quanto? Ela me perguntou, eu falei assim, olha, se passar do número que você sabe contar, é caro, porque ela até então ela sabia contar até 20. Ela não Aham. aprendeu a contar até 200. Isso aí E ela me pegou, a gente foi pra Olambra, lá tinha aquelas lembrancinhas lá, e a mulher pegou e falou assim, não sei o que, o bonequinho é R$ 80. Aí barato. ela falou, mãe, é barato, eu sei contar até 80. 1, 2, eu, menina, para agora. Que eu falei pra ela, Justo. eu vou ter que mudar já, o dia que ela já aprendeu a contar até 200. Mudar a tática. Mudar a tática, mas ela sabe ali que se eu falar que é caro, não, é caro, ela tem noção do esforço de trabalho que ela tá me vendo, trabalhar, às vezes eu tô em reunião, não gosto muito de fazer isso, mas preciso, né, 7, 8 horas da noite tem algum cliente que Uhum. não consegue falar comigo durante o dia, eu abro uma exceção e tudo, às vezes tem todo um esquema lá, porque ela tá, tô com cliente, tá com cliente. Ela sabe, então, que eu trabalho bastante, que aquele valor de tal coisa, você lembra aquele dia que eu falo pra ela que eu trabalhei bastante? Eu nem ganhei o suficiente para pagar isso aqui. Então, você acha justo você quebrar isso? E aí elas têm uma consciência aí econômica, que eu isso acho que todo mundo deveria ter. Isso é importante. Mas se a gente conseguir E colocar, é enraizar isso importante na criança, é importante. consumir conteúdos como o seu para que todo mundo aprenda Mas é sobre. conteúdo que as pessoas acham chato, Uhum. né? Mas assim, falando Acha chato porque não tá passando, mas quando a água bate, né? É a hora que a pessoa fala assim, ó. Eu deveria ter Bate na escutado. bunda, fala aí, pô, bunda. Mas assim, O YouTube não vai ferrar a gente por isso, não. mas é isso. As pessoas só vão pensar que é até um exemplo para dor, porque quando eu coloco ali como consultoria financeira, no momento que eu queria atingir mais clientes investidores, porque tem um nicho ali de público, porque como os produtos que eu tenho para oferecer é mais voltado para investimento, eu percebo que no orgânico ali, quando não é através de indicação, ali pelo que vem na internet, o que vem ali de pessoas que me Vem buscam. pela dor, né? Vem pela dor, aí vem, é que eu tô totalmente desorganizado financeiro, eu não sei o que que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu tô todo endividado, e aí eu falo assim, caramba, tudo bem, eu faço a reunião diagnóstico gratuita, mas eu não tenho coragem nem de precificar e pedir cobrança por uma Porque consultoria. quando a Porque eu gente. falo assim, a pessoa já não tá conseguindo nem É se que você se bancar. conecta com você se conecta com a pessoa. Quando a gente tá na rede social, a gente tem uma isca de sardinha, Uhum. né? Então vem sardinha. Quando você quer atingir os investidores maiores, aí você precisa ter a isca de tubarão. Só que os tubarões nem sempre estão consumindo nas redes sociais, porque eles estão vendendo nas redes sociais, né? Uhum, Então, exatamente. aí o canal de aquisição ele precisa ser diferente. Sim. É onde eu me conectei aí com esse universo aí de network Network, e sim, indicação e tudo. Eu falo que hoje meu Instagram, até para conteúdo, essas coisas, ele é meu cartão de visita Aí, para poder as pessoas o- entenderem o aí, que eu faço. aí provavelmente o seu gosto refinado por vinhos vai te ajudar a vender Exato. mais e atingir e criar uma isca de tubarão mais adequada no lugar certo, O né? Instagram, ele é como se fosse um cartão de visita. Então, assim, o bom Ele cliente faz a não vai validação. exato, ele não vai te fechar por lá, mas ele vai te conhecer num jantar de negócios. No dia seguinte ele vai te procurar assim, ó, deixa eu olhar lá. E aí sim ele vai te validar. Então, assim, é muito importante você continuar e sempre fazer, mas não que vai vir lá o cliente, mas vai Sim. vir a validação daquele cliente grande.
É isso que eu tenho percebido. É tudo bastante orgânico, eu mesmo que faço as coisas no Sim, Instagram, mas os meus clientes não vêm hoje da internet. Vêm mas eles te validam por lá. exatamente, vem dos ambientes que Uhum. eu estou, das conversas que eu tenho, das pessoas que eu converso, das pessoas que eu me conecto, que eu conecto, Sim. que aí vem aí a questão das empresas que eu presto serviço na parte de investimento também. Mas, assim, a parte da educação financeira é o meu gosto pessoal. Então, Uhum. assim, eu falo com gosto. É Uhum. aquilo que me faz, assim, Brilhar os brilhar olhos. os olhos, é falar sobre educação financeira. Então, Uhum. qualquer pessoa que me pegar ali na rua e falar assim, me dá uma dica sobre não sei o que, ai, eu vou Mas, dar uma ó, aula. até batendo papo aqui mesmo, né? Tipo, se você já tem um público definido, né? E você tem as sardinhas dentro das suas redes sociais, é, você já pensou ou já tem na sua programação ter um produto escalável para atingir essas Infoproduto. pessoas? Por exemplo, um infoproduto que você consiga dar educação financeira, atingindo um número grande de pessoas, que você tenha um produto low cost, mas que você multiplique ele, E não só o né? Brasil, mundo. É, Porque assim, o que você fala ajuda pra quem ganha em ien, em dólar, em euro, em é pound, importante, né? Então, entendeu? Sim. se não tem isso, acho que seria interessante você começar a pensar nisso, né? Eu já Sim. comecei a pensar também, só que aí é aquela, né? Eu quero abraçar tudo. Ah, Não, assim, não coloque num planejamento, porque assim, o infoproduto é interessante. Eu pensei até em deixar um link de algum dicas rápidas, porque eu faço muito isso. Quando eu vou em alguns então, mas aí eventos, dicas rápidas, de repente você não consiga monetizar Uhum. esse produto, né? É um uhum, produto que você precisa pensar em monetizar. Então, grava uma mentoria e aí essa mentoria você joga no infoproduto para conseguir atingir. Aí você vai criando as doses ali, né? Os drops, para que você consiga levar mais pessoas para dentro desse processo é de bem mentoria legal. Mas gravada. assim, coloque isso num planejamento que assim, Eu acabo fazendo isso muito de forma gratuita, Ah, sim, né? é importante, mas assim, o gratuito ele é importante desde que você depois tenha a conversão em clientes. Se você não está conseguindo, dentro das redes sociais, converter clientes, que é o seu objetivo de ser as pessoas com a gestão de investimentos, então esse outro público ele merece também um produto que seja rentável para uhum. você. Até Sabe por. uma percepção que eu tive, desculpa, Não, pode falar. do gratuito? Eu fiz algumas mentorias que, né, pela SP Negócios e algumas outras aí que fiz algumas mentorias para uma galera que se pareceu muito interessada ali no que eu estava falando e tudo. Depois de ir nesses eventos, eu comecei a criar grupos de WhatsApp com as pessoas que estavam naquele evento. Dentro desse grupo, eu resolvi compartilhar coisas de graça. Tipo, compartilhar. eh, Dicas ou oferecer mentorias ou oferecer uma aula live de finanças e que eu percebi que aí até serve como insight para o Uhum. próximo, não vale a pena. Mas por que não vale a pena? Não é nem porque as pessoas não estão interessadas ou elas são ingratas em nada. É você colocando para poder refletir mesmo. Se alguém te convida para alguma coisa, alguma live que você não teve que pagar nada, nem um centavo, e apareceu qualquer outro compromisso para você, ele te ligou e falou assim: Meu, vamos ali que eu vou precisar levar você para tomar um café. Não, é que eu tinha falado para fulano que eu ia assistir lá a aula. Não, depois você vê isso, cara. Foi de graça, certo? Uhum. Você não pagou nada, então você Você não entende que não assumiu o teriam. compromisso, né? Você não assumiu o compromisso, você entende que aquilo ali de estar ali comigo, conectado ali comigo, não ia ter aquele valor. É. E aí você faz o quê? Você faz lá. Eu não consegui entrar porque fulano Uhum. entrou, meu filho e não sei o quê. E você não participa. E eu não levo mais isso Uhum. pro pessoal, nem Sim, sim. emocional, porque eu percebi, depois de algumas tentativas e É do tudo, ser que humano. conteúdo O de graça inacessível, É. e o é gratuito, e melhor, era com né? muita qualidade, tá? O material que eu tinha produzido Uhum. ali era para poder realmente, porque eu entendi a dor daquelas mulheres Aham. empresárias e tudo que estavam desorganizadas e tudo. Eu falei assim, meu, eu vou fazer alguma coisa aqui, que Uhum. depois eu vou ter o depoimento. O pessoal não dá valor que é de graça, Vou se te tivesse dar, cobrar R$ 10. vou te dar um exemplo. O Robson nem sabe dessa. Sabe o Ricardo Eletro? Pô, você vai contar em primeira mão. Conta aí. Conta aqui, ó. Fiquei curiosa. Agora. O Ricardo Eletro, ele. Eu tava no Instagram esses dias, aí ele falou assim: aprenda a reduzir seus impostos. Eu falei assim: Ricardo Eletro falando sobre imposto? Fiquei curioso. E aí ele tava assim: assista a minha aula de R$ 97. Aí eu falei assim: vou pagar só pra ver. E aí foi ontem a aula, né? Tipo, a parte legal é que tudo que ele falou eu já sabia já, mas eu assisti a aula inteira. Falei assim: eu paguei, tipo.
não precisava te pagar, mas eu fui isso pela curiosidade e assisti até o final e falei assim, eu vou honrar os R$ 97 que eu paguei. Só pra poder. E É isso, aquilo. pelo Se fosse de valor, né? graça, eu falei assim, Ricardo Eletro. Não, mas agora não. Eu paguei R$ 97 e quero assistir a aula. Eu Sim. paguei. Então, assim, às vezes, cobrar vai fazer com que a pessoa dê valor do que você está falando. Porque Sim, ela eu vai querer fazer jus ao dinheiro dela. comecei a ver muito sentido nisso por vivências, tá? E não tô falando de um exemplo. Eu tentei, falei assim, ó, pode ter sido esse grupo que foi desengajado. E aí eu testei, porque só assim, eu tenho uma ideia, eu quero validar. Uhum. Eu vou até ver se dá certo mesmo. E eu fiz isso com 5 grupos diferentes. 5 grupos diferentes, de pessoas diferentes, um com engenheiro, outro com arquiteto, o pessoal do imobiliário e tudo. E todos esses, antes, a pessoa me contou várias dores que ela tinha, entrou por conta do pitch lá que tinha lá, de que eu ia conseguir ajudar com isso, com aquilo outro. A partir do momento que eu trouxe algum material ali gratuito, ou que levei para uma chamada que ia ser grátis, não foi valorizado. Não foi valorizado. Não, Nem sequer as pessoas ficam com. nem agradece. Sabe a parte de gratidão? Eu acho que entra na parte da vergonha. Eu espero considerar dessa forma, não por total. Ai, já que eu não participei, falei pra aquela menina lá que eu ia participar e tudo, agora nem responde, entendeu? Porque eu fiquei com vergonha. A menina falou um monte de coisa que ia me ajudar e tudo, fez um negócio lá de graça, eu nem entrei. Ah, que cara que eu tenho pra poder falar com Sim, ela? sim. Então, assim, ainda penso ainda que as pessoas não falaram comigo depois por vergonha. Sim, sim. Claro. Eu ficaria. É, então, constrangimento, mas não, gente, olha, eu tô perdoado, tá? Vocês podem me chamar. Que agora não vai ser mais de graça, perdeu a chance. Passou. Vamos Passou. estruturar e começar a rentabilizar isso daí. Sim. Dai, a gente quer agradecer muito aí a oportunidade da gente te conhecer melhor, conhecer sobre o seu projeto, porque isso realmente ajuda muita gente, né? Tanto empreendedores como pessoas que estão no mercado corporativo, mas que precisam dar o pontapé inicial aí para começarem a empreender, investir e ter uma educação financeira. Sim, E você é essa porta de entrada aí para todo mundo. sim. Então, queria que você deixasse novamente aqui os seus contatos, A hora do corte a agora, hora, né? a hora de direcionar ali para o público te acompanhar e vender seu peixe. É isso. Então, podem buscar lá o DLS Consultoria Financeira. Quero deixar esse contato aí ativo para quem quiser marcar uma reunião, fazer a reunião de diagnóstico, né, que a gente fala, financeiro, dentro ali do que eu posso oferecer, essas certezas aí de que a gente vai ter uma conversa direcionada, eu vou entender os objetivos e tenho toda a expertise de mercado aí para poder conseguir realmente oferecer o que você precisa e não o que alguém está imposicionando que eu preciso vender para ela, né? E também gosto muito da parte de palestras, né? Então, quiser me levar também para alguma empresa para falar sobre educação financeira, isso desde pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Então, eu tenho ali algumas palestras montadas que são direcionadas para diversos públicos e que é muito importante, porque você ter ali entre seus funcionários pessoas que pensem de outra forma, que receberam insights diferentes ali com relação à educação financeira, você vai ter uma produtividade maior também ali Certeza. deles, porque, né, o salário vai ser melhor direcionado. Então, eu acho Com isso muito certeza. importante Certeza. também. Então, É isso. daí, de verdade, Muito obrigado obrigada pela pela oportunidade, tá? estar Também. aqui. E eu espero que você tenha gostado. Coloque aqui embaixo o insight, quem você quer no próximo episódio. E não esqueça de curtir, comentar E compartilhar. Vamos deixar aqui todos os contatos da Dai para que você possa pesquisar um pouco mais, acompanhar o trabalho dela e marcar esse diagnóstico de consultoria financeira que vai ser incrível, vai te ajudar e muito. a alavancar as suas finanças. Obrigado por ter acompanhado até o final e Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Boa.